Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos dar sequência à nossa série de estudo baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós já compartilhamos com você a primeira parte desse estudo. Nós estamos fazendo a exposição de toda a carta e eu gostaria de convidar você para que nos acompanhasse nessa série. Na primeira parte nós vimos que Paulo ele escreveu essa carta e ele escreveu essa carta direcionado aos crentes, aos cristãos de Éfeso, cristãos fiéis. E na segunda etapa, anteriormente, nós compartilhamos a respeito do propósito de Deus para nossas vidas. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, nos escolheu em Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis. E agora, além de nos escolher para sermos santos, Ele também nos predestinou para sermos seus filhos adotivos para louvor da sua glória. Eu quero novamente convidar você para que nós pudéssemos fazer a leitura desse texto. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 14, embora nós já fizemos a exposição do 1 ao 6, mas para que você possa ter uma compreensão clara a respeito daquilo que nós estamos tratando, eu quero convidar você para que novamente nós pudéssemos fazer a leitura desse texto. Efésios 1, do 1 ao 14. A palavra de Deus nos diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual no céu em Cristo Jesus. Nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo para sermos santos e sem defeitos diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, conforme a benevolência de sua vontade, para louvor da sua glória e da graça que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de seu Filho querido. Por meio do sangue de Cristo é que fomos libertos, e neles nossas faltas foram perdoadas conforme a riqueza da sua graça. Deus derramou sobre nós essa graça, abrindo-nos para toda a sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, a livre decisão que havia tomado de levar a história à plenitude, reunindo o universo inteiro, tanto as coisas celestes como as coisas terrestres, sob uma só cabeça, Cristo, em quem recebemos nossa parte na herança, conforme o projeto daquele que tudo conduz, segundo a sua vontade. Fomos predestinados a ser louvor da sua glória. Nós, que já antes esperávamos em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho que os salva. Em Cristo, ainda vocês creram e foram marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, enquanto esperamos a completa libertação do povo que Deus
adquiriu para louvor da sua glória. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer pelo propósito que o Senhor estabeleceu para nós, pela tua palavra, e pedir-te, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor possa nos levar aos lugares mais altos diante de ti, para que de lá nós possamos contemplar e ver, ó Deus, as grandezas do teu Evangelho. Por isso, Senhor, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, pois assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, ainda dentro desse contexto, nós vamos prosseguir aqui e agora nós vamos fazer a exposição a partir do verso 7. Nós pretendemos concluir essa unidade literária. Essa é uma das maiores unidades literárias da Bíblia. Quando a gente fala de unidade literária, essa expressão é conhecida como perícope. Uma perícope é uma unidade literária onde começa um assunto e vai direto até concluir aquele mesmo contexto, aquele mesmo assunto que foi tratado. E Paulo aqui está praticamente sem respirar, falando do versículo 3 deste capítulo de Efésios 1 até o versículo de número 14, ele vem falando do propósito de Deus, do projeto de Deus em salvar a humanidade. Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, toda bênção, e ao nos abençoar, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou para louvor da sua glória. Agora no verso 7, a partir do verso 7 em diante, nós vamos ver o trabalho, a ação de Jesus, o Filho. Interessante que nesse texto que nós estamos lendo, nós vemos o Pai, nós vamos ver agora a ação do Filho, o Filho que é Cristo Jesus, e depois a ação do Espírito Santo. Então, Deus nos escolheu, nos predestinou, nos abençoou com toda sorte de bênção, para louvor da sua glória, e Cristo Jesus, tudo isso em Cristo Jesus. Então Deus, Ele planejou, e o Filho executa o plano de Deus para salvar a humanidade. E o Espírito Santo vai aplicar essa salvação em nosso coração, como diz o versículo de número 13, que os irmãos estarão acompanhando conosco. A partir desse momento, nós vamos fazer a exposição. Bem, nós vimos que tudo que Deus faz é para louvor da sua glória. Nós nunca podemos tentar roubar a glória de Deus. Nós estamos aqui, mas Deus nos incluiu dentro do seu projeto para que Ele pudesse ser glorificado. Se você acompanhar conosco, você vai ver no versículo de número 6, ele diz para louvor da sua glória. E se você depois acompanhar conosco também, no versículo 12, ele vai repetir novamente, no início do verso 12, a ser louvor da sua glória. Se você prosseguir no versículo de número 14, lá no finalzinho, ele vai dizer novamente para louvor da sua glória. Por isso que a Bíblia diz, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Jamais nós podemos roubar a glória de Deus. Nós precisamos nos colocar apenas como instrumento nas mãos do Senhor. E toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Ele. Foi por isso que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Foi por isso que Ele nos escolheu e foi por isso que Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos em Cristo Jesus.
Agora que nós fomos adotados pelo Senhor, por meio de Jesus Cristo, o nome que nós levamos, o nome pelo qual importa que todos sejam salvos, como diz o texto de Atos, capítulo 4, verso 12, quando Lucas descreve: em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome dado entre os homens importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 11, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse nome tem poder, e é esse nome que agora, como nós fomos adotados, o nosso nome foi escrito no livro da vida, e o nome que está lá é o nome de Jesus. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Quando criança, eu morava numa região lá em São Fidélis, e quando eu ia na padaria comprar, ou no mercadinho, tinha lá o nome do meu pai. E toda vez que eu ia comprar alguma coisa, eu falava para o seu Aurênio, que era o dono do mercadinho: coloca no nome de compadre Arci, porque meu pai era conhecido como compadre Arci. Então, se eu ia lá comprar alguma coisa, eu comprava em nome de Assir Navega. Hoje, nós fomos adotados em Cristo Jesus. E tudo o que eu faço agora, eu faço em nome de Jesus, porque esse nome é o nome que está acima de todo nome. É esse nome que está no meu registro, na minha nova certidão de nascimento, porque assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E é sobre esse nome que eu agora tenho a legalidade para chegar diante do Pai. A palavra de Deus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só podemos ter acesso a Deus, Pai, a salvação, por meio de Jesus Cristo. Tudo que Deus faz é para o louvor da sua glória. E agora nós fomos adotados em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. Nós fomos regenerados. Nós nascemos de novo. Nós experimentamos a redenção espiritual. Nós estávamos mortos, nós vamos ver isso semana que vem, no nosso próximo encontro. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Deus nos deu vida. Queridos, gostaria que você acompanhasse conosco a continuação da leitura desse texto de Efésios. Versículo 7, a palavra de Deus diz: por meio do sangue de Cristo é que fomos libertos, e nele nossas faltas foram perdoados conforme a riqueza da sua graça. Nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. João, escrevendo a sua primeira carta, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus vai nos redimir, vai nos regenerar. Nós fomos sarados, nós fomos libertos dos nossos pecados, as nossas faltas. Aqui nos faz lembrar do texto de Isaías, capítulo 53, versículo 4, quando a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele,
e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O que eu e você deveria sofrer, Cristo sofreu por nós. A culpa do pecado, o sangue inocente, que era o sangue de Jesus, nos purificou de todo pecado. Se isso foi feito conforme a riqueza da sua graça, a graça é incalculável. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 5, no finalzinho, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que a capacidade que nós temos de pecar. Então, queridos, isso significa a capacidade de Deus perdoar é maior do que a minha de pecar. E Ele já perdoou todos os meus pecados através do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Queridos, tudo isso Ele fez conforme a riqueza da sua graça. A graça de Deus vai além do que nós podemos fazer. Queridos irmãos, verso 8. Deus derramou sobre nós essa graça rica, essa riqueza dessa graça, nos abrindo a sabedoria para toda sabedoria e entendimento. Deus nos deu sabedoria, entendimento para entender, compreender o plano de Deus em salvar a humanidade. Ele nos escolhe, Ele nos predestina a sermos seus filhos, nos abençoa com toda sorte de bênção, para louvor da sua glória. E como Ele fez isso? Ele fez isso através do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, por meio da sua graça. Quer dizer, o que eu tinha que pagar, Ele já pagou por mim. Ele já nos creditou, Ele já nos deu gratuitamente a salvação. Ele, como diz o versículo 9, nos fez conhecer o mistério da sua vontade. O mistério da vontade de Deus foi revelado em Cristo Jesus, quando Ele nos escolheu em Cristo, nos predestinou em Cristo, nos perdoou em Cristo Jesus, por meio do sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Esse é o mistério da vontade de Deus. A livre decisão tomada antigamente, tomada outrora. E essa decisão foi tomada antes da fundação do mundo, de levar a história à plenitude, reunindo o universo inteiro, tanto as coisas celestiais como as coisas terrestres, sob um só cabeça, Cristo. Queridos, tudo isso que nós estamos passando nesses últimos dias, Deus, Ele é soberano, sabe de todas as coisas, está no controle dele. Tudo está sob o controle de Deus. Tanto as coisas espirituais, como as coisas físicas, como as celestes, como as coisas terrestres. Tudo Deus tomou uma livre decisão, de acordo com a vontade dele, de nos revelar o mistério, de levar a história à completude, quer dizer, à plenitude, reunindo o universo inteiro, tanto as coisas visíveis como as coisas celestes, sob um só cabeça, que é Cristo. Cristo é o cabeça, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E aí Paulo vai dizer, em Cristo nós recebemos nossa parte na herança, conforme o projeto daquele que conduz, segundo a sua vontade, é que fomos predestinados. Paulo, como bom judeu, como seguidor do judaísmo, que acreditava que Israel era a nação santa, e de fato era, o povo escolhido de Deus,
para que através daquele povo todas as nações pudessem olhar para eles e ver: esse povo é um povo escolhido, nós precisamos olhar para eles e ver como modelo. Paulo aqui está dizendo que ele, como judeu, ele é o povo escolhido de Deus. E continua sendo. Ele é escolhido de Deus, por ele ser judeu. Mas ele disse também que eles foram predestinados segundo a sua vontade. Agora no verso 12 ele disse: todos os judeus foram predestinados para louvor da sua glória. Deus separou aquele povo. Diz a Bíblia que Deus rejeitou Esaú e escolheu Jacó. E Jacó teve lá os 12 filhos, os 12 patriarcas que foram para o Egito e ali formaram o povo escolhido de Deus. Deus agora está escolhendo um povo. É o que Paulo está nos ensinando aqui. E para você entender melhor isso, assim como ele escolheu os israelitas lá no passado para louvor da sua glória, Deus também está nos escolhendo em Cristo Jesus. E ele vai dizer, a ser louvor da sua glória, início do verso 12, nós que já antes esperávamos em Cristo. Os hebreus, desde do Éden, tinha promessa de Deus para a vida deles. De ti sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Quando Deus expulsou o homem do jardim, Deus deu uma promessa: eu vou enviar um Salvador. De ti vai sair aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus escolheu os israelitas como povo de Deus. Mas eu quero compartilhar algo e quero desafiar você a continuar nessa série. Na próxima etapa agora, no nosso próximo encontro, nós vamos falar da atuação do Espírito Santo. Nós vimos aqui Deus planejando, Deus elaborou um plano de salvação, o Filho executou esse plano, morrendo na cruz, através do teu sangue, perdoando os nossos pecados. E na próxima sessão, nós vamos apresentar a obra do Espírito Santo, aplicando a salvação de Cristo Jesus, o projeto de Deus executado por Cristo, aplicado em nós através do Espírito Santo. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.